Existem muitas distribuições de probabilidade contínua. A mais comum é a distribuição de probabilidade normal, que já conhecemos. As distribuições de probabilidade podem ter um ou mais parâmetros que definem a forma. Por exemplo, a distribuição exponencial tem somente um parâmetro, enquanto que a normal tem 2. Distribuições de probabilidade contínuas desempenham um papel importante no aprendizado de máquina, na distribuição de variáveis da entrada dos modelos, na distribuição de erros cometidos pelos modelos e dos próprios modelos ao estimar o mapeamento entre entradas e saídas. Por isso, você deve analisar suas variáveis, os atributos, e verificar se elas não pertencem a alguma família de distribuições. A distribuição Weibull. A distribuição Weibull é uma distribuição de probabilidade contínua usada para analisar dados de vida útil, modelar tempos de falha e até prever a vida útil de implantes dentários e médicos. A principal razão de apresentar essa distribuição é didática e não porque ela seja mais importante. A distribuição de Weibull, devido à sua flexibilidade, pode simular várias distribuições, como as distribuições exponenciais e distribuições normais com grande skill. Eu poderia ter selecionado a distribuição beta, pois ambas são ajustadas por 2 parâmetros, como na figura. Para entender como trabalhar com uma distribuição como esta pode ajudá-lo em Machine Learning, vamos exemplificar com o que é chamado Survival Analysis, análise de sobrevivência. Na regressão logística, temos interesse em estudar como os fatores de risco estão associados à presença ou ausência de uma doença. Por exemplo, como o fumo afeta a presença de câncer. Às vezes, porém, estamos interessados em como um fator de risco ou tratamento afeta o tempo para desenvolver uma doença. Ou podemos ter evasão de pacientes no estudo e, portanto, casos em que não temos certeza se tiveram a doença ou não. Nesses casos, a regressão logística não é apropriada. A análise de sobrevivência procura determinar a duração esperada até que um evento de interesse ocorra. Por exemplo, nosso evento de interesse pode ser o aparecimento de um tumor ou a falha de uma máquina. A distribuição Weibull é particularmente popular na análise de sobrevivência, pois pode modelar com precisão o tempo até a falha de eventos do mundo real e é suficientemente flexível, apesar de ter apenas 2 parâmetros. Denotamos a hora em que uma máquina falha por t, onde t naturalmente é maior que 0, e a hora 0 denota a hora em que a máquina foi instalada. Os gráficos mostram exemplos de funções de sobrevivência hipotéticas. O eixo x é o tempo, o eixo y é a proporção de indivíduos sobreviventes. Os gráficos mostram a probabilidade de um sujeito sobreviver além do tempo t. Por exemplo, aqui temos 4 delas. Se tomarmos t igual a 4 anos, teremos diferentes números de sobreviventes dependendo da função de sobrevivência. Então, existem diversas funções matemáticas que podem corresponder à probabilidade de sobrevivência no tempo. Por exemplo, essa função de sobrevivência em que t é igual a 4 nos diz que 85% das máquinas sobreviveram 4 anos, e se t é igual a 8 anos, apenas 20% sobreviveram. Mas qual é exatamente a conexão entre o modelo Weibull descrito acima e o aprendizado de máquina? Concretamente, gostaríamos de usar os dados observados para prever a vida útil restante de cada grupo de máquinas. A quantidade mínima de dados que precisamos para construir um modelo preditivo são os tempos de vida observados de máquinas que falharam. Suponha que uma companhia mantenha um parque de 1000 máquinas sujeitas a falhas, sendo que 100 máquinas falharam inesperadamente até agora. Seria ingênuo simplesmente dizer que a falha é de 10% das máquinas nesse período e usar esse parâmetro. Ao fazer um histograma simples, pode-se ver que a maioria das máquinas falham entre 1 e 10 anos após serem colocadas em serviço.
Agora note que a distribuição observada de tempos de vida das máquinas pode ser aproximada por um modelo Weibull, o que nos permitiria fazer previsões úteis. A função de densidade e probabilidade de uma variável aleatória Weibull é dada por essa expressão, onde k maior que zero é o parâmetro de forma e lambda maior que zero é o parâmetro de escala da distribuição. Um valor de k menor que 1 indica que a taxa de falha diminui com o tempo. Isso acontece se houver uma mortalidade infantil significativa ou se itens defeituosos falharem precocemente e a taxa de falhas diminuir ao longo do tempo, conforme os itens defeituosos são eliminados da população. Um valor de k igual a 1 indica que a taxa de falha é constante ao longo do tempo. Isso pode sugerir que eventos externos aleatórios estão causando mortalidade ou falha. A distribuição Weibull se reduz a uma distribuição exponencial. Um valor de k maior que 1 indica que a taxa de falha aumenta com o tempo. Isso acontece se houver um processo de envelhecimento em que as máquinas têm maior probabilidade de falhar com o passar do tempo. Usando esse modelo, podemos inserir em nossos dados a informação de tempo de vida restante de uma máquina para melhorar a precisão preditiva de nossos modelos. Podemos encontrar os parâmetros de forma e escala que melhor se ajustam aos dados, usando um método conhecido como probabilidade máxima. A probabilidade máxima nos diz de qual versão possível da distribuição Weibull é mais provável que os dados tenham vindo. Depois de encontrar a forma ideal e os parâmetros da escala, traçamos o histograma novamente com o modelo de Weibull de ajuste sobreposto. Então, o modelo otimizado se aproxima razoavelmente bem da distribuição dos tempos de falha. Não se ajusta perfeitamente aos dados, mas isso não é tão surpreendente porque só podemos ajustar 2 parâmetros. Mas a partir dessa distribuição aparentemente simples, podemos agora calcular o tempo de vida aproximado de uma máquina. Embora esse seja um ponto de partida útil, ainda temos um longo caminho a percorrer. Sob esse modelo, predizemos a mesma coisa para todas as máquinas. Examinando o histograma acima, fica muito claro que cada máquina não falha após exatamente o mesmo número de anos. Cada máquina não é construída da mesma forma, e podemos usar essas diferenças inatas para adaptar nossas previsões a cada máquina. E ao fazer isso, melhorar muito a precisão preditiva dos nossos modelos.